Red Bull, no final do ano passado, demite o Pérez. E por que eu falo demite? Ah, não só acabou o contrato e deixou ele embora? Não. A Red Bull tinha renovado o contrato dele meses antes e depois decidiu por demitir ele. Então, teoricamente, ele não foi apenas descontinuado, ele foi demitido de fato. De fato. Né? Mas estão aqui os números de Checo Pérez, que saiu para a entrada de Liam Lawson depois. Então, vamos colocar os números deles lado a lado, para vocês poderem comparar aí. Perfeitamente. Né, os melhores momentos e piores momentos de cada um. Checo Pérez aí teve 90 GPs em sua jornada pela Red Bull. Claro. Com 6 vitórias, 29 pódios e 1 vice-campeonato no campeonato de pilotos. Sim. Perfeito, perfeito. E o Liam Lawson, você quer ler? Claro. Liam Lawson teve 2 GPs e 1 sprint. Claro, eu não coloquei. Exato. Puta, erro meu, eu não coloquei. Tirou 19 voltas aí dessa carreira dele. Mas enfim, 2 GPs, 0 vitórias, 0 pódios. E o melhor resultado foi terminar o GP da China, porque o GP da Austrália ele não conseguiu. Exato, terminar o GP da China e o do Japão ele nem começou. Então o melhor resultado dele é esse, né? Sim. Então tá aí. É óbvio que a gente, tipo assim, tá brincando, né? Não faz nem sentido comparar o número dos dois. Mas a real é que o Pérez, de todo mundo que a gente falou aqui, que foi segundo piloto da Red Bull, ele é um cara que teve um certo grau de sucesso, vai. Teve, de fato, sim. Teve um grau de sucesso ali. Eu acho que o Pérez, ele se assemelha muito mais ao Ricardo e ao Weber do que ao resto dos pilotos que a gente debateu. Concordo com você. Inclusive, é por isso que eu também tava meio com o pé atrás de colocar o Albon em altos e baixos, porque eu acho que o Albon e o Pérez, comparando suas passagens pela Red Bull, não estão na mesma prateleira. Talvez se tivesse uma quinta tier ali, eu colocaria em 2 diferentes. Mas, pela definição, altos e baixos não, Pérez, né? Não, tipo assim, isso não se questiona. Sim. O Pérez realmente foi um piloto de muitos altos e baixos durante sua passagem pela Red Bull. Principalmente nos circuitos de rua, que ele era. Os altos eram bem altos, Eram bem altos, né? Vitória em Mônaco, vitórias em Baku, no plural. Enfim, muita coisa acontecia com o Pérez em circuitos de rua. Agora, a segunda metade da temporada geralmente era um negócio horroroso. Era um negócio horroroso, de fato. Era um negócio horroroso, então, tipo assim. Ficou complicado de defender, principalmente no final, que foi meio melancólico. Mas eu acho que o final melancólico da carreira do Pérez dentro da Red Bull acaba escondendo tudo de bom que ele acabou fazendo pela equipe antes. Acho que sim. E ele foi um segundo piloto que, como você elogiou o Weber, na acepção da definição de segundo piloto, ele cumpria. Ele foi consistente. Ali, ele fazia uma pole de vez em quando. Né? Querendo ou não, aí, são 30 pódios em 4 anos. É uma média até interessante pra um segundo piloto. Não, e sabe o que é curioso também da gente analisar esses números aqui? O Ricardo, se a gente olhar aqui, ó, ele tem 5 anos de carreira na Red Bull e ele fez 99 GPs. Sim, 9 a mais. O Pérez, em 4 anos, fez 90. 90, Pra vocês verem como o número de corridas aumentou, né? Porque a diferença de 1 ano não deveria ser 9 GPs apenas, né? É porque realmente o número foi aumentando muito aí. Mas o Pérez realmente teve uma passagem positiva pela Red Bull, acho que dá pra gente Positivo, de fato. O fim foi muito... O fim é triste. O fim foi triste. O fim foi triste. Mas eu acho que, de fato, ele foi um piloto consistente. Um piloto que ajudou muito em alguns momentos. É que 2024, especificamente, foi complicado aí pro nosso herói. Complicado mesmo. De fato complicado. Mas é curioso, porque eu não acho que continuar com ele iria resolver os problemas que a Red Bull tem hoje. Claro, eu não acho que o Pérez também ia ficar em último igual o Liam Lawson tem ficado. Mas eu não acho também que o Pérez ia estar muito longe de brigar pra ir pro Q2. Honestamente, eu acho que demitiu ainda hoje, tipo assim, vendo como foi o Lawson, vendo que trocaram de cara já. Sendo engenheiro de obra pronta. Eu acho que o certo ainda era demitir o Pérez. Porque a Red Bull chegou, tipo, ela sentou na mesa e falou, pô, a gente quer mais, o Pérez ele não oferece mais. Ele venderia mais que o Lawson? Sim, mas ainda seria pouco. Então, mas o erro foi contratar o Liam Lawson, não foi demitir o Pérez. Exatamente, talvez tenha sido, Contratar o Liam Lawson foi um erro, e era um erro que pra mim tava claro desde o início aqui. E aí eu posso falar que eu não fui engenheiro de obra pronta, porque eu já achava meio bizarro desde sempre. Mas o Pérez teve seus momentos aí. Então, você classifica o Pérez aonde aí nessa história toda? Altos e baixos. É um piloto que teve altos e baixos, venceu provas. Em algum momento aqui, em 2023,
A gente cogitou, obviamente, com muita boa vontade. Claro. Mas a gente cogitou ele brigar pelo título, porque naquele momento tinham sido 4 provas, ele tinha ganhado 2 e o Max 2, tava 50-50. Tá aqui, né? Era algo isso. Então a gente olhava assim e falou, pô, talvez dê. Obviamente a gente tava com uma muita boa vontade também aqui, porque a gente sabia que no fundo não dava. Sim. Mas ele teve bons momentos, ele venceu provas, ele pegou pódio. Ele ajudou muito a Red Bull, por exemplo, em 2021. Ele apagou um fogo, a gente esquece, né? Mas em 2021 ele tava lá pra apagar um incêndio. Tava. E ele meio que conseguiu. Então é um piloto de altos e baixos, na mesma categoria que o Albon, mas eu acho que ele pilotou mais que o Albon na Red Bull. De fato, de fato. Acho que é difícil até se comparar com esses nomes que a gente trouxe aí, até é sacanagem comparar o Pérez, né? Não dá pra comparar o Pérez com Pierre Gasly, com Alex Albon, com Liam Lawson. Esses três não dá. Dá pra gente comparar com o Weber e com o Ricardo. E com o Ricardo, né? Enfim, então tá aí a trajetória de Checo Pérez na Red Bull. Agora, o Liam Lawson, não tem nem muito o que a gente falar, né? Então não eu tem já vou classificar nem muito ele como aqui jogar ele. Virou Uber. Eu ia por ontem. Virou Uber, essa não tem categoria, eu ia nomear como Liam Lawson. Categoria sim, porque é isso aí, mano. O cara fez 2 provas, tipo assim... Não, é o... Cara, nada. Eu vou cravar aqui, algo aqui em hot take. É o maior fracasso de um piloto de Fórmula 1, sei lá, nos últimos 10 anos, cara. Nos últimos 10 anos? Acho que sim. Porque, tipo assim, não, porra, teve muita gente que foi muito mais defenestrada, zoada, zombada e feita de pouco caso ali. Tipo, por exemplo, sei lá, o próprio Mazepin. Ou até o Nicolas Latifi. Agora, esses caras, pelo menos, completaram a temporada, né? De fato, sim. E, tipo assim, e o Mazepin também, beleza, ele era devagar, mas ele tava num carro muito ruim mesmo. Uhum. E ele bateu, sei lá, na primeira prova, depois não bateu mais a temporada inteira. Bateu menos que o Mick Schumacher. Bateu menos que o Mick Schumacher. Então, tipo assim, ele pelo menos fez a dele ali, né? Se esperava dele ali. Não era muito, também era pouquíssimo, porque era Haas, né? Obviamente na Red Bull se espera muito mais. Mas é complicado, né? O Lawson, pelo carro que ele tinha em mãos, o que ele acabou entregando foi um negócio muito fora da curva. Assim, eu honestamente acho que o Horner e o Marco teriam paciência com ele se ele não tivesse sido tão ruim, assim, se ele não tivesse passado tão longe de fazer algo minimamente positivo. Sim. Se ele não tivesse ficado atrás da Sauber, né? É isso, basicamente. Não, atrás da Sauber até dá pra ficar, né? Mas assim, o problema é ficar, não conseguir sair, classificar, fazer tudo, entendeu? Sim, não, mas eu concordo com você. Eu acho que nos últimos anos aí ele foi a maior decepção, porque ficou 2 corridas, igual o Caio disse. A gente olha outros pilotos que eram tidos como bagres, como Mazepin, Latifi, Logan Sargent, aí um beijo pra Ana, pro Wesley. Mas esses caras duraram mais de anos. E pô, a gente brincou muito sobre o Dohan aqui de conhecer ou não Miami. E no final das contas... Quem não conheceu Miami não, o Lawson não vai conhecer o Japão, não vai conhecer Suzuka. Sorte que ele já conhece bem pela Super Fórmula. Sim. Mas enfim, é muito ruim e é uma das maiores decepções aí. Então, é complicado, assim, e olha que olha que da Red Bull a gente sempre espera uma demissão rápida, né, uma possibilidade de demissão mais rápida do que outras equipes, assim, mas essa ele se superou. Vou dar um adendo aqui também de que, pô, ele não tá, a gente brinca aqui que virou Uber, brinca que não vai conhecer o Japão, sim, mas ele continua na Fórmula 1, vai correr agora, vai voltar a correr agora pela Racing mesmo? Bulls. Foi anunciado essa porra? Eu acho que vai. Porque anunciaram só que o Tsunoda ia substituir, né? Mas ninguém falou quem vai correr embaixo, né? Não, eu acho que... Não, eu imagino que sim também, mas... Enfim, fica aí também que é um questionamento. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou acessar aqui agora o Instagram do Liam Lawson, porque o Tsunoda já colocou que é piloto da Red Bull. Não vai estar na bio dele, piloto da Racing Bulls, mano. Eu te garanto. Tá, pior que tá. Fórmula 1 Driver for Visa Cash App RB. It's over pro Betinha. It's over pro Betinha. Ele só não mudou a foto de perfil. Ele tá com o macacão da Red Bull aqui. Eu não vou colocar na tela pra vocês, vai dar muito trabalho, mas enfim, acreditem na minha palavra. It's over. Pô, olha que engraçado, né? 6 de março ele postou ele foi capa de uma revista aí. New Superstar. Parece que não mais, né? Não mais. Liam Lawson. Durou pouco o sonho, né? Faz parte, né? Mas tudo bem. Olha lá, ele não postou nada depois que ele foi rebaixado aqui. É foda, né? Mas ele falou que essa não foi a corrida que eu queria para a minha primeira vez. Ah, não, isso aqui é de Melbourne. Nossa, ele não postou nada.
Desde Melbourne que ele não China. posta nada. Ê, maravilha. A depressão chegou, né? É, mas é A foda. depressão chegou A bastante. melhor coisa mesmo que ele pode fazer é ficar fora das redes sociais até o GP do Japão aí. Ficar porque quieto senão, e trabalhar. porque senão o paizão vai ficar mal. Ele tem que ficar quieto e trabalhar. Sim. Realmente é isso que Ouviu o que o professor tem a dizer. ouviu o professor tinha a dizer. Tá aí. Comentem aí, então, o que vocês acharam aí dessa história toda aí, desses dois nomes, os dois nomes mais recentes aí da Red Bull, que foram queimados pelo assento mais quente da categoria. Eu quero saber, porque eu gosto de interagir com vocês.